Você sabia que as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou no seu próprio corpo, mas que ele se materializou num corpo com ferimentos para convencer os seus discípulos? Olá a todos, este é o Samuel. Ele é um frequentador de igrejas e mandou a seguinte mensagem: quando Jesus, homem, vai para a cruz e morre, e depois ao terceiro dia ressuscita, ele ainda continua com o corpo humano, mas quando sobe aos céus, ele vai com o corpo humano, mas glorificado. Acompanhe comigo este vídeo até o final, que nós vamos ver nesta pesquisa de onde vem esta falsa doutrina do corpo glorificado. Você aprendeu na igreja cristã é o seguinte: Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou no seu corpo. Ele ressuscitou num corpo glorificado, no seu próprio corpo, só que glorificado. Fecha comigo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Esse texto é muito claro, né? Essa passagem não diz que Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Então agora eu vou apontar alguns problemas na doutrina tradicional das igrejas. O primeiro problema é que Jesus, para estes pregadores, nunca morreu. O pastor evangélico Michael Knight Fernandes, da Igreja Cristã Apostólica Pentecostal, numa entrevista ao Arena Apologética, debaixo do tema O Deus Todo-Poderoso como a Bíblia o apresenta, se expressou desta maneira: Jesus estava se revelando o próprio Deus, o Pai. Ele é esse Deus imortal. Ele só morreu na sua carne, mas na sua forma de espírito, simplesmente saiu do corpo, e depois ele volta para o seu corpo, e o corpo dele é ressuscitado. Olha que maravilha! Na verdade, a visão cristã sobre a morte era uma visão holística. A Enciclopédia dos Significados diz, no modo geral, a visão holística significa observar ou analisar algo ou alguma área da vida de forma global, ou seja, como um todo e não de maneira fragmentada. E a Bíblia de Estudo Arqueologia, NVI, na página 798 diz: o ser aqui, ou alma, não é o aspecto espiritual em contraposição ao físico, nem o ser interior do salmista em oposição ao exterior, mas um ser como criatura viva, consciente e pessoal, de se referir a si próprio como um todo. E a Bíblia King James, 1611, complementa: os gregos viam a morte física como algo definitivo, e alguns diziam que o espírito sobrevivia desincorporado. Uma alma ou espírito humano separado da existência corpórea, considerado um estado desejável em alguns sistemas religiosos, nunca foi considerado algo desejável nas Escrituras. Levando em consideração a crença cristã que a pessoa como um todo é inseparável, e se alguma parte dela morrer, morre todo o conjunto, não podemos crer que Jesus saiu do seu corpo como um fantasma, mas que morreu também como um todo, para nossa salvação. Agora eu vou refutar o opositor usando bíblias e livros da biblioteca da igreja dele. Vocês vão ver também que existe sim uma conspiração do mal, desviando as pessoas da verdade da Bíblia. O Jesus ressuscitado deixou de ser um humano. No comentário Esperança, Novo Testamento completo, na nota de 1 Coríntios 15, 45, diz: Jesus como o último Adão. Também ele é um Adão, um ser humano e o iniciador de uma linhagem humana. Contudo, em sua essência é algo completamente diferente do aquele primeiro Adão. Não uma psique vivente, mas espírito vivificante. E a Bíblia Shede, na nota de 1 Coríntios 15, 44, diz que o corpo natural, grego psikon, o corpo humano adaptado somente para a vida neste mundo. O que nós podemos ver é o seguinte, que Jesus, quando ressuscitou, não era mais uma psique vivente, mas sim um espírito com vida e com poder de transmitir a vida. E que o corpo humano, de carne e sangue, ele é adaptado somente para a vida neste mundo. E o dicionário Google diz que Adam, que é Adão, está conectado com duas palavras em hebraico, Dan, sangue, e Adamá, terra, solo. E estes elementos, eles não coabitam no lugar espiritual que é o céu.
Jesus não ressuscitou para continuar como alma vivente. No livro Vida e Destino de Jesus de Nazaré, na página 118, diz: a ressurreição não é o prolongamento da vida, mas a introdução por Deus numa outra vida. O comentário expositivo de H.D. Lopes, na nota de 1 Coríntios 15, 45, diz que o corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível. Ele podia aparecer e desaparecer. O apóstolo diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. O que nós podemos observar é que a crença das igrejas promovidas por seus clérigos e pregadores é que na ressurreição de Jesus, Jesus prolongou a sua vida na sua ressurreição, continuando como uma psique vivente ou como alma vivente. Mas não é isto que a Bíblia ensina, porque essa ressurreição não é o prolongamento de uma vida anterior. É uma nova forma de viver. Então, ele passou de humano, ou seja, um ser material, para um ser completamente espiritual. E que não era mais um ser terrestre, mas passou a ser um ser celestial. E como isso se deu? Em Filipenses 2, 6, 7, na Bíblia Edição Católica Paulus, diz que Jesus Cristo, existindo em condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. E o dicionário Oyas diz que humano, relativo a homem que não é divino. Então, Jesus, na sua condição humana, ele deixou de ser um ser divino. Ele esvaziou-se da sua divindade. Jesus passou de terreno para ser celestial. O comentário da Bíblia Diário Vivir, na nota de 1 Coríntios 15, 45, diz que o último Adão se refere a Cristo. Como Cristo ressuscitou da morte, chegou a ser espírito que vivifica. Isso significa que teve uma nova forma de existência. Ele é a fonte de nossa vida espiritual e nos ressuscitará. O novo comentário da Bíblia de F. Davidson, na mesma nota de 1 Coríntios 15, 45, diz que este contraste entre a vida natural e a espiritual leva-o, outra vez, a contrastar Adão, ser vivente, com Cristo, espírito vivificante. O contraste é traçado com alguns pormenores. Os versos 49 pode ser lido como na Almeida Revista Atualizada. Devemos trazer também a imagem do celestial. E a revista Isto É, 2000 anos de Cristo, diz que ressurreição é uma revolução na evolução, porque transporta o ser humano ao termo da história, realizando-o absolutamente. Então, devemos, como cristãos, aceitar que existe um contraste entre primeiro Adão, que é um ser humano de constituição física, e um segundo Adão, que se tornou um ser de constituição espiritual, um espírito. E Adão não era um espírito, ele era um ser humano. E isto contrasta o ser vivente, que era o Adão, com o Cristo espírito vivificante. Então, isso leva à conclusão que o segundo Adão, sendo o Jesus ressuscitado, ele deixou de ser terreno para ser completamente um ser celestial. Ele não mescla ou não mistura essas duas naturezas, de terreno e celestial. Ele é somente uma coisa, um espírito como ser celestial. Por quê? Porque a ressurreição marca essa mudança de forma absoluta. Deste modo, meus amigos, meus irmãos, você que é estudante da Bíblia, vocês que também frequentam igrejas evangélicas, sejam todos bem-vindos no meu canal. Católicos, também espíritas, pessoas de todas as religiões. Não acreditem nos pastores quando eles dizem que Jesus misturou as duas naturezas, humana e espiritual, porque ressurreição é completamente diferente disso. Como surgiu o falso corpo glorificado? No livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, na nota de 1 Coríntios 15, 45, vai mostrar para nós. O corpo ressurreto, sobrenatural de Cristo, é do céu, assim como o corpo natural de Adão era da terra. Mas da mesma forma como aquele que era da terra tem uma alma imaterial, também aquele do céu tem um corpo material. A Bíblia de Estudo Palavras-Chave, na página 6, diz que a expressão alma vivente não se refere ao espírito de Adão como imortal. E a Bíblia de Jerusalém,
na página 798, diz que a mentalidade hebraica não concebe uma vida do espírito separado da carne. Deste modo, também podemos observar aqui coisas muito interessantes. Que as igrejas do ecumenismo decidiram que Adão tem uma alma imaterial, mas será mesmo que tem? E isso resulta no segundo Adão, que é Jesus, ter um corpo material no céu. Mas será mesmo isso verdade? Na verdade, isto é uma grande mentira, meus irmãos. Porque a expressão alma vivente não resulta em Adão ter um espírito imortal, ou seja, um espírito que possa sair do seu corpo na morte e continuar vivendo. E que o povo da Bíblia, até os primeiros cristãos, acreditavam que nenhuma parte do ser humano pode se separar. E, consequentemente, o espírito na morte jamais poderá se separar do seu corpo. Por quê? Porque esse espírito é o fôlego de vida que mantém a força vital dessas pessoas para elas serem almas viventes. E que na morte, tanto a alma quanto o corpo e o espírito morrem juntos. As igrejas inventaram um novo corpo imortal. Na verdade, Adão não possuía alma imaterial. Ele não tinha alma. Ele era uma alma física com espírito, isto é, com fôlego de vida. Gênesis 2:7. Este novo corpo é chamado de corpo glorificado, que possui carne, ossos, sangue e que supostamente seriam santificados para poder entrar no céu, sendo semelhante ao perispírito aceito na doutrina espírita, que é um invólucro fluídico semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito desencarnado no plano espiritual. A fonte é União Espírita Mineira. Vamos ver agora a falsa premissa das igrejas sobre o suposto corpo glorificado. Primeira falsa premissa: o primeiro Adão, que era da terra, tem uma alma imaterial. Segunda falsa premissa: o segundo Adão, que é do céu, poderá ter corpo material. Terceira falsa premissa: Adão possui em si mesmo um espírito imortal. Quarta falsa premissa: Jesus transformou o seu espírito imortal em corpo glorificado. E a falsa conclusão é que todos os cristãos poderão ter na ressurreição corpos glorificados de carne, sangue e ossos. E isto é, sem dúvida, uma concepção espírita desenvolvida nos meios das escolas de teologia da cristandade. Esse ensino é falso, cuidado, avisa seus estudantes que isto é uma forma de espiritismo. Na revista Sentinela da Testemunha de Jeová, de 15 de fevereiro de 1976, na pergunta dos leitores: foi Jesus Cristo ressuscitado fisicamente como homem de carne e sangue? Eu vou ler somente a última parte que diz: isto exigia que Jesus fosse ressuscitado como pessoa espiritual, porque pessoas de carne e sangue não podem viver nos céus. O apóstolo Paulo escreveu: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Mas ficaria uma dúvida: se Jesus era espírito, por que ele apareceu aos discípulos e a Tomé, mostrando-se como ser físico com marcas nas mãos e do seu lado esquerdo? Isto é muito simples. Jesus materializou um corpo físico, assim também como fizeram no passado os anjos que visitaram Abraão. E Jesus, logo após as suas visitas, ele desmaterializava esse corpo, possuindo agora um corpo espiritual. Paulo não acreditava em um corpo semimaterial. Corpo glorificado não é doutrina cristã, mas um espiritismo adaptado às religiões da cristandade, porque, de acordo com a doutrina cristã, se uma parte imortal retorna ao corpo de onde saiu depois de morrer, isto é reencarnação, porque reencarnar é basicamente voltar ao corpo. Não faz diferença se é o mesmo corpo ou um novo corpo. E se Jesus morreu pela metade, livrando seu espírito ainda vivo de volta para dentro do seu corpo, também teremos uma reencarnação. Porém, o espírito, que é o fôlego da força da vida, não sobrevive à morte. Ele cessa ou acaba. Jesus, na verdade, voltou a viver em outro corpo que tem forma espiritual, não material. E isto é ressurreição, como ensina a Bíblia. O livro A Teologia do Apóstolo Paulo, na página 92, diz: Paulo não diz que a parte imortal e incorruptível do corpo humano será ressuscitada, mas pensava na transformação da pessoa total na sua corporificação,
O Jesus homem morreu por completo de corpo, alma e espírito e depois voltou a viver. Atos 2:32. Ele foi totalmente ressuscitado por Deus em um corpo espiritual, como mostra 1 Pedro 3:18-20. Agora com vocês, um show de contradições. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse texto é muito claro, né? Essa passagem não diz que Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Eu não vou morrer nunca, eu vou desencarnar. Isso. Eu não morri na cruz, eu desencarnei. Mas vivificado no Espírito. A passagem não diz que Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Mas vivificado no Espírito. A passagem não diz que Jesus ressuscitou num corpo espiritual. João 6, 63-64 O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. 1 Coríntios 15, 45 Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito. A passagem não diz que Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Mas o último Adão é espírito. Detalhe, olha o que ele diz aos seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Veja que Jesus fala que ele não é um espírito. Mas o último Adão é espírito. Agora, quando eu digo que ele se materializou, aonde está a base da fé cristã? Mas o último Adão é espírito. Ressurreição não é estar em outro corpo, porque isso é reencarnação. Mentira!